Pai do Senhor, irmãos, logo iniciaremos a live da EBD. Por favor, nos dê o retorno aí do som, como é que está? Alô? Toda honra e toda a glória seja dada a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, saudamos todos vocês que estão ligados à nossa plataforma e convidamos a que você continue ligado até o final da nossa programação, pois da agora em diante estaremos apresentando a Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus,
nosso Pai Celestial, em cuja presença nós estamos. Queremos, Senhor, te dar graças por todas as bênçãos concedidas. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, não porque nós queremos, mas foi pela tua intervenção. Teu Espírito, ó Deus, nos tem impulsionado. Eu te dou graça, ó Deus, pela vida desses que estão organizando, Senhor, essa plataforma. Pai, abençoa os teus servos que logo mais vai louvar o teu nome, e os teus servos também que irá ministrar a tua palavra. Pai, que o teu Espírito faça a mediação entre os corações, as mentes, Senhor, daqueles que irão ouvir e daquele que irá ministrar a tua palavra. Assim, abençoa a direção desta igreja e tudo, Senhor, seja feito para a honra e a glória do teu nome. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te pedimos, te damos graças por tudo. Amém, Jesus. Vamos ouvir um louvor pelo Edivaldo, né? Vai louvar o Senhor. Está com oportunidade para louvar o Senhor. Edivaldo, com o hino da harpa cristã. E depois nós vamos fazer a leitura da poderosa palavra de Deus. Fique conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que bom. Gostaria de saudar a amada igreja com aquela gloriosa paz do Senhor. Amém? E os irmãos, as irmãs que estão aí nesta live, no Facebook ou no Instagram, também desejo saudar todos os irmãos e as irmãs. Amém? Que vocês possam entender a palavra de Deus e vamos louvar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Pai. É o hino de número 2, amém? Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração, eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem nos buscar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, né? Neste dia, a escola dominical vai ter uma palavra para você nesta noite. É o ensinamento, né? Que você possa aprender mais e mais com os pastores, né? Glória a Deus. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Se eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que
que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será um gozar a graça que existe ali. Se eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Se eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Graças a Deus. Amados irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Convidamos os amigos que estiverem online conosco a abrir suas revistas na lição de número 12. Hoje, 21 de março, domingo, né, irmãos? E iremos ler a lição de número 12, que tem por título A Urgência do Discipulado. Interessante. Irmãos, o discipulado é uma fase que todo crente, todo cristão precisa passar por ele. Tem que passar. É verdade que tem alguns cristãos que não tiveram a oportunidade de ter um discipulado. Mas, como diz aqui o comentarista, o discipulado tem urgência, tem necessidade. Porque o discipulado, irmãos, é como se fosse uma junção entre o homem pecador e um obreiro e um salvo na pessoa de Jesus Cristo. O discipulado é a base de toda uma vida cristã. Então, o textuário diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E a verdade prática diz: chamamos de discípulos na fé o aprendizado de um discípulo, por meio de seu mestre, na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Isto é, o discipulado.
E a leitura bíblica em classe nós vamos encontrar em Mateus 28, 16 a 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Duas passagens muito importantes para este momento. Vamos ler, irmãos. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Coisa linda, né, irmãos? Vamos fazer mais uma oração, e depois o preletor vai trazer a explanação desse texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graça, Deus, por mais uma vez, Senhor, nesta manhã nos encontrar no teus atos santos, porque aqui, Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar, porque, Senhor, reconhecemos a tua glória, o teu poder, o teu senhorio sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos esta oportunidade. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não podem mais estar aqui. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e todos aqueles, Senhor, que estiverem ligados, Senhor, neste momento, a nossa programação. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te pedimos, damos graças por tudo. Amém, Jesus. Então, nós agora vamos ouvir o pastor Videmar fazer a explanação desse texto, a palavra do Senhor. Continue nossa programação até o final e que você vai receber a bênção do Senhor. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui nessa manhã para mais uma vez transmitir a poderosa palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós iremos tratar de um assunto que é de fundamental importância para a igreja e como nosso superintendente Cassiano, já citou nessa manhã, o tema da lição, a urgência do discipulado. E vai ser bastante interessante essa lição, porque ela trata exatamente do crescimento e do desenvolvimento da igreja. A igreja que não tem um discipulado, não tem como ela subsistir e não tem como ela crescer. Quando a gente observa aqui o texto áureo, ele vai dizer assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra ide aqui nos dá uma ideia de uma ordem, não é uma opção.
que você tem, né? Jesus, ele dá uma ordem para você ir e anunciar, ensinando a palavra de Deus. Durante todo o texto que o nosso evangelista leu, a gente vai encontrar algumas particularidades interessantes. Mateus capítulo 28 e Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a gente vai encontrar alguma coisa interessante. Alguns termos que nós encontramos no texto que nos dá uma clareza maior e a importância do discipulado bíblico. Essa questão do discipulado, ela é muito abrangente. Na Bíblia Sagrada a gente vai encontrar mais de 200 vezes no Novo Testamento a palavra matetes, que significa discípulo. E o discípulo, meus amados irmãos, ele é diferente do aluno, tradicionalmente, como a gente trata nos dias atuais. Os discípulos daquela época, ele se dispunha a seguir o seu mestre, e o mais interessante de tudo isso, eles abandonavam exatamente tudo para seguir o seu mestre. E a gente vai ver que o discipulado, ele vai tratar exatamente da formação do caráter dessa pessoa. E a gente vai ver que a igreja, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, é necessário que o discípulo ele passe por esse processo de transformação. E é através do ensinamento da palavra de Deus que ele vai começar a se desenvolver como discípulo. Jesus Cristo, quando a gente analisa toda a trajetória de Jesus, por um período de 3 anos, a gente vai ver que Jesus ele está com seus discípulos ali, e os discípulos sempre ao lado de Jesus em todas as situações, sempre eles estavam ali ao lado de Jesus. Então havia uma disposição mútua para aprender tudo aquilo que Jesus Cristo queria passar para os seus discípulos. E mais o interessante é que quando a gente lê os textos sagrados do Novo Testamento, principalmente nos evangelhos sinóticos, nós vamos perceber que os discípulos eles passam por 2 períodos fundamentais: ensinamentos teóricos e ensinamentos práticos. E há algumas situações na Bíblia Sagrada em que a gente vê exatamente Jesus passando esse tipo de ensinamento para os discípulos. E há 2 fases fundamentais na vida dos discípulos que eu gostaria de ressaltar nessa manhã. A primeira delas é aquela fase em que os discípulos, a grosso modo, estão ali como aluno ao lado do mestre, mas precisavam passar por um processo de transformação. E esse processo de transformação, que havia uma necessidade dos discípulos passar por ele, só vai acontecer exatamente depois da ressurreição de Cristo. Quando a gente analisa o texto do Evangelho de João, no capítulo 20, e o verso 21, a gente vai ver que Jesus, quando ele foi preso, quando ele foi conduzido a um tribunal humano para ser julgado e condenado, a gente vai ver que vai se cumprir aquela palavra que diz: ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. Foi exatamente aí nesse momento que a gente vê os discípulos debandarem. Foi um para o lado, outro para o outro, e não havia uma consistência ou responsabilidade para dar continuidade na obra do mestre. E Jesus Cristo, ele após a ressurreição, como ele havia dito, no 3º dia, ele ressuscitaria. A Bíblia Sagrada vai dizer que na madrugada de domingo, pela manhã, muito cedo, as irmãs foram até o túmulo de Jesus e chegando lá, se depararam com o túmulo já removido a pedra. E quando elas se depararam com aquela situação, elas ficaram muito entristecidas com aquela situação, porque achavam que o corpo de Jesus havia sido roubado. Mas Jesus estava ali exatamente para dar continuidade à grande obra que, logo após alguns 40 dias que Jesus Cristo passou com seus discípulos,
eles assumiriam e iriam dar continuidade à obra do Mestre. Mas para isso, era necessário que se concretizasse na vida dos discípulos essa parte que nós chamamos de ensinamento, de discipulado. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, após a ressurreição, ainda passou um período de 40 dias com seus discípulos, ensinando a eles e falando as coisas a respeito do reino de Deus. Até o momento em que Jesus Cristo foi assunto aos céus. Mas o mais interessante de tudo isso é que quando Jesus Cristo ainda se encontrava no Monte das Oliveiras, a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai dar uma ordem para os seus discípulos, que eles voltassem para a cidade de Jerusalém e que permanecessem lá, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Nós queremos ver duas situações fundamentais nesse texto. Primeiro, o texto de Atos dos Apóstolos, em que a Bíblia Sagrada trata do revestimento de poder, em que o termo utilizado lá para poder é dunami, e a gente vai ver outro termo utilizado logo após a ressurreição, quando Jesus Cristo está lá, quando os discípulos estão reunidos dentro da casa, e de repente Jesus aparece entre eles, saudando-os da seguinte forma: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também envio a vós. E a Bíblia diz que Jesus, soprando sobre eles, disse: recebais o Espírito Santo. Amados irmãos, ali não se tratava ainda do revestimento de poder, mas a Bíblia Sagrada estava tratando de uma mudança de caráter, estava tratando exatamente de uma modificação nas atitudes, no comportamento dos discípulos. Jesus estava preparando os discípulos para receberem algo muito mais extraordinário, que era exatamente o revestimento de poder, que logo após alguns dias, depois da Páscoa, e por que não dizer precisamente 50 dias após a Páscoa, que era exatamente o dia de Pentecostes, iria se cumprir o derramamento do Espírito Santo. Na nossa introdução, ele diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na forma do caráter cristão para o bem. Quando o novo convertido aceita Jesus como Salvador, quando ele chega na igreja pela primeira vez, ele vai ser confrontado com algumas situações que vai mexer com a sua vida. Existe uma palavra no Novo Testamento chamada metanoia. Essa palavra metanoia, que foi traduzida por arrependimento, ela trabalha no interior do indivíduo, fazendo com que ele comece a arrepender-se dos momentos da sua vida que não condizem com um comportamento ético baseado dentro das Escrituras Sagradas. E é exatamente nesse processo de metanoia que leva essa pessoa a ver o seu estado miserável. O discípulo, ele precisa ter essa consciência. O novo convertido, ele precisa ter essa consciência de que há uma necessidade de mudança de caráter para que ele possa prosseguir na sua vida cristã. O apóstolo Paulo, ele trata dessas questões em diversos textos na Bíblia Sagrada, e nós podemos observar que quando o apóstolo Paulo está tratando dessas questões de mudança de comportamento, o apóstolo Paulo, ele frisa muito bem que outrora nós andávamos segundo o costume dos antigos, segundo a vontade do nosso pensamento, fazendo a vontade da nossa carne, os nossos desejos, aquilo que a nossa alma anseia para praticar, era isso mesmo que nós fazíamos. Então, há uma necessidade muito grande de mudança de comportamento para que o discípulo prossiga avante nessa caminhada cristã. E para isso, é necessário que ele seja confrontado com a poderosa palavra de Deus.
Quando a gente trata da palavra de Deus, como diz aqui, a palavra de Deus ela é fundamental nesse processo de mudança. E nós vamos encontrar 2 termos no Novo Testamento referente a essas questões da palavra. A primeira delas é o termo logos. Logos é toda palavra escrita na palavra de Deus, fundamentada em toda a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Porém, existe um outro termo chamado rema. Esse termo chamado rema é aquela produzida no púlpito da igreja, quando o pregador está pregando, quando ele está anunciando a palavra de Deus. Essa palavra rema, ela trabalha no processo de modificação. É por isso que a palavra de Deus diz que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar as regiões mais profundas da alma do indivíduo. Só para vocês terem uma ideia, ela é capaz de fazer divisão entre a alma e o espírito. Olhe só como a palavra de Deus é penetrante na vida do indivíduo. E é exatamente nesse processo de penetração da palavra de Deus que nós entendemos a eficácia da palavra de Deus na mudança de comportamento. Então, em primeiro lugar, os discípulos precisavam de uma mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento só é possível através da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer lá em João, que para se ver o reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Da água, nós percebemos que é pela lavagem da palavra de Deus, como está escrito lá em Efésios. Mais para frente um pouquinho aqui, eu gostaria de destacar o primeiro ponto dessa manhã, que é o que é o discípulo. O termo discípulo vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale também para o âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. A gente vai ver que essa palavra discípulo, ela é muito ampla, tanto no sentido religioso como no sentido secular. Porque discípulo nos dá uma ideia de alguém que está sendo treinado, alguém que está sendo preparado para algo muito mais consistente, muito mais abrangente. E o discípulo, como eu disse antes, ele se dispunha a abandonar tudo o que estava fazendo para seguir o seu mestre. E eu estava comentando com o Cassiano antes da aula, que o discípulo, o foco dele, o objetivo dele é tornar-se igual ou até mesmo melhor do que seu mestre. Nós observamos, mesmo nesses dias atuais, que às vezes uma pessoa aceita Cristo como Salvador e de repente aquela pessoa se torna um pregador muito excelente, até mesmo melhor do que o seu pastor. Por quê? Porque há uma característica de desenvolvimento na hora do aprendizado, que o desejo da pessoa que está nessa linha de aprendizado é exatamente ser igual ou melhor do que o seu mestre. Por quê? Porque ele se espelha no seu mestre para que ele possa se desenvolver e crescer no aprendizado. Mas, no início, a gente vai ver que é necessário primeiro uma mudança de conduta, de comportamento, para que essa pessoa realmente tenha a capacidade de se desenvolver e aprender e ir crescendo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos, capítulo 12 e o verso 7. A gente vai ver aqui, meus amados irmãos, que
O termo discípulo a gente vai encontrar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento aparece cerca de 100 e poucas vezes. E todas as vezes que a palavra discípulo aparece no Antigo Testamento, nos dá uma ideia de alguém que tinha um serviço dentro do templo. Já no Novo Testamento, a gente vai ver que o termo discípulo, que é mateteu ou matetes, que significa aluno, essa palavra vai aparecer no Novo Testamento mais de 200 vezes. E ela tem conotações de alguém que é aplicada ao ensinamento, ao estudo, né? Aí a gente vai ver que mais 3 palavras aparecem no Novo Testamento que tem correlação com o discípulo, que é didaquê, didascalia e didasco. São 3 palavras que aparecem no grego aí, que tem correlação com aquelas pessoas que estão envolvidas tanto na questão do aprendizado, como aquele que está na condição de mestre, aquele que está na disposição para ensinar. Eu estava me lembrando de uma situação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento profundo das Escrituras. E é mencionado nas Escrituras Sagradas o nome de Gamaliel. Gamaliel era um mestre que ensinava o apóstolo Paulo. E a Bíblia Sagrada, ela demonstra o brilhantismo do apóstolo Paulo segundo os ensinamentos de Gamaliel. Mas chega um momento do apóstolo Paulo em que ele vai dizer que tudo aquilo que ele aprendeu, ele considera como se fosse estrume. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele procura demonstrar para as pessoas que os ensinamentos fundamentados através de Jesus Cristo, como base das Escrituras, é muito superior a tudo aquilo que ele havia aprendido com Gamaliel. Os rituais do Antigo Testamento, aquelas situações de liturgia dos hebreus. O apóstolo Paulo vai chegar um momento na sua vida em que tudo aquilo ele vai considerar algo sem efeito. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai tratar agora de uma nova aliança, de um novo momento da sua vida, em que se trata de um novo nascimento, de uma nova proposta relacionada à salvação. E o apóstolo Paulo era um aluno exemplar. A Bíblia Sagrada vai tratar dessas questões, tanto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses como em Gálatas, a maneira como o apóstolo Paulo era dedicado. O apóstolo Paulo era fariseu, dedicadíssimo à obra de Deus, era zeloso pela obra de Deus. Mas a gente vai ver que em certo momento, Jesus Cristo, ele aparece com os ensinamentos muito superior a tudo aquilo que o apóstolo Paulo aprendera no passado. Então, a palavra de Deus ela é fundamental para o desenvolvimento e crescimento do indivíduo. E ele deve ler a palavra e, ao mesmo tempo, fazer uma aplicação em sua vida. Eu considero isso uma questão de confronto com a palavra de Deus. Se você não confrontar a sua vida, os seus conceitos com a palavra de Deus, dificilmente haverá mudança de comportamento na sua vida. Então, há uma necessidade de você se confrontar com a palavra de Deus, porque só ela poderá aparar as arestas da sua vida e começar a lapidar o teu caráter e fazer de você uma nova criatura. No segundo subponto, a Bíblia Sagrada vai tratar da grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designara para a evangelização das nações. O verbo ensinar, ensinar em todas as nações, fazer discípulo de todas as nações, na revista Almeida Atualizada, é mateteu, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas
que eu vos tenho mandado. Analisando esse ponto aqui, a gente vai ver que é fundamental a palavra de Deus no desenvolvimento e crescimento do cristão. Observe bem uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, ele nos faz lembrar aquilo que nós aprendemos. Então é exatamente nesse processo de aprendizado que a palavra de Deus, ela fica gravada na mente e no coração do indivíduo. E ele vai sendo preparado para situações muito produtivas dentro da palavra de Deus. Então, o discipulado bíblico, ele tem uma espécie de eficácia na vida do novo convertido. Por exemplo, o novo convertido, quando aceita Jesus como Salvador, ele não pode ficar de maneira nenhuma aleatório dentro da igreja, sem ter uma determinada ocupação. É necessário que um departamento de novos convertidos pegue essa pessoa e comecem a trabalhar nessa pessoa, ensinando a palavra de Deus e moldando também essa palavra de Deus para que essa pessoa se torne futuramente um pregador do Evangelho. E isso só é possível a partir do momento dos ensinamentos da palavra de Deus. Então é um ensinamento consistente da palavra de Deus, utilizando-se a palavra, que essa pessoa vai ser preparada para se tornar um pregador e um grande ganhador de almas futuramente. Amados irmãos, a educação cristã, a doutrina dos apóstolos, a gente vai ver que a doutrina dos apóstolos era a base para o crescimento e desenvolvimento da igreja primitiva. Quando a gente lê o princípio e o crescimento da igreja lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que a eficácia da palavra de Deus trabalhava de uma maneira muito rápida, ou seja, ela era capaz de ganhar almas em grandes quantidades. A gente vai ver que em pouco tempo, milhares de pessoas foram acrescentadas à igreja primitiva. E de repente os apóstolos tiveram um certo descontrole para que pudessem acompanhar o crescimento daquelas pessoas. Aí a gente vai ver que logo em seguida vem a constituição dos diáconos, ou seja, uma organização eclesiástica, e por que não dizer a organização do corpo de Cristo, para que houvesse um desenvolvimento espiritual na vida daquelas pessoas que estavam aceitando a Jesus como Salvador. Então a gente vai ver ali que as pessoas que iam aceitando a Cristo como Salvador, elas eram automaticamente instruídas, orientadas pelos discípulos do Senhor Jesus, pelos apóstolos, para se tornarem futuramente pregadores do Evangelho. Aí, quando a gente medita nesse crescimento e na formação dessas pessoas, que era grande a quantidade de pessoas, a Bíblia Sagrada vai dizer que em uma determinada situação, mais de 3.000 pessoas de uma só vez aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e em uma outra, quase 5.000 almas se converteram ao cristianismo. A gente vai ver que havia ali a necessidade dos discípulos começarem a ensinarem essas pessoas, para que elas pudessem também começar a somar com eles. Então, a doutrina dos apóstolos, que era a base fundamental para o crescimento, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus e o Espírito Santo. Agora eu quero abrir uma ressalva para tratar exatamente dessas questões doutrinárias. O comentador da revista aqui, ele faz referência às escolas de ensino teológico. E
os ensinamentos da palavra de Deus, fundamentados na teologia sistemática, a gente vai ver, meus amados irmãos, que há um desenvolvimento mental e espiritual quando o cristão começa a estudar a Bíblia de maneira organizada. E dentro dessa maneira organizada, que é a doutrina fundamentada na teologia sistemática, onde nós vamos encontrar diversas doutrinas, ou por que não dizer as principais doutrinas da Bíblia, que é eclesiologia, que é o ensino da igreja, hamartiologia, que é a doutrina do pecado, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e várias outras doutrinas que nós encontramos. Quando a gente se dispõe a começar a ensinar, a estudar a Bíblia de maneira organizada, utilizando-se da teologia sistemática, você tem um crescimento mais produtivo, porque você vai começar a estudar a Bíblia de maneira organizada. Olha, observe bem, o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam de diversas disciplinas sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. É exatamente aquilo que eu estava dizendo. Por exemplo, para você estudar sobre a vinda de Cristo, né, você vai estudar exatamente a doutrina das últimas coisas, que é exatamente a escatologia bíblica. Se você quer estudar sobre a formação do homem, o seu caráter, você vai estudar antropologia. É exatamente dentro da teologia sistemática que você vai dar de cara com todos esse ensinamento da palavra de Deus, que é necessário para a formação do teu caráter e de instrução para que você seja uma pessoa bem consistente dentro da palavra de Deus. Meus queridos, ainda aqui no segundo ponto, a Bíblia Sagrada vai falar do tripé do discipulado. A palavra, comunhão e serviço. 3 fundamentos que são fundamentais dentro do discipulado. Ele trata como se fosse um tripé, né? E a gente vai tratar exatamente desses três fundamentos, que primeiro vem a palavra, que é exatamente o que nós estudamos anteriormente, que é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento do aluno, a comunhão, que isso surtiu um efeito muito poderoso na vida dos discípulos e daquelas pessoas que iam aceitando a Jesus no começo da igreja primitiva. A Bíblia Sagrada vai tratar de um ensinamento comum entre eles, onde havia uma comunhão muito grande entre todos os membros da igreja. Ele vai usar um termo aí chamado koinonia. A gente vai ver logo aqui, essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Então a igreja, ela precisa se desenvolver dessas 3 formas. Primeiro, através da palavra. Segundo, ter comunhão uns com os outros. E terceiro, serviço. A palavra comunhão, como eu disse, é exatamente essa palavra que faz com que os membros da igreja tenham tudo em comum. E a palavra serviço, diaconia, esse termo é muito abrangente no Novo Testamento, porque vai ter situações em que nós vamos ver a palavra diaconia se referindo à questão de ministros, e tem situações que a gente vai ver a palavra diaconia se referindo a qualquer serviço utilizado dentro da igreja. A palavra diaconia também ela é utilizada no meio secular.
quando você executa uma boa obra, quando você faz alguma coisa, algum serviço, é também chamado de diaconia. Mas esse termo aqui, utilizado aqui na nossa lição hoje, diaconia, que é o serviço, ela abrange todo aquele que se dispõe como discípulo. Por quê? Porque o discípulo, ele vai aprender a obedecer o seu mestre. Interessante que uma vez Jesus chegou para os discípulos e disse assim: eu não vos chamo escravo, servo, mas vos chamo amigo. Por que ele disse isso? Ele vai usar um termo lá chamado duléu, e não é doulos. No grego, a palavra doulos é escravo, mas a palavra duléu, no grego, ela implica numa situação em que a pessoa faz algo por obrigação, esperando receber algo em troca. Então, por isso que Jesus dizia para eles: já não vos chamo mais servo, mas vos chamo amigo. Por quê? Porque o amigo, ele trabalha, ele faz por dedicação, ele sabe o que é que ele deve fazer. Por exemplo, você chega na igreja, aí você vê as cadeiras do púlpito lá tudo desorganizada. Você vê que há uma necessidade de alguém ir lá e fazer aquela organização. Você não precisa que alguém chegue para você e diga: fulano, vá lá e organize aquelas cadeiras do púlpito. Não, voluntariamente, você na condição de discípulo, de servo, você vai lá e organiza todas as cadeiras. Aí a gente entende que a palavra que Jesus Cristo diz reflete na nossa vida dessa maneira. Já não vos chamo servo. Por quê? Porque o servo, ele faz sempre querendo receber algo em troca. Interessante que no Novo Testamento, essa palavra doulos e duléu, ela nos dá uma ideia. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, a gente vai ver que o filho mais velho lá tem uma situação em que ele é chamado de presbíteros, quando se utiliza o termo no original, que é aplicado ao filho mais velho, que nos dá uma ideia de alguém mais experiente ou um ancião. A gente vai ver que mais na frente o texto vai chamar ele de duléu. Por quê? Porque ele diz assim: há tanto tempo te sirvo e tu não me deste nem um cabrito para me alegrar com meus companheiros. A ideia ali, o termo utilizado é duléu. E a gente vai ver que ele faz uma cobrança ao seu pai pelo serviço que ele havia realizado. Então não era de boa mente que ele estava trabalhando ali, desenvolvendo um serviço justamente com seu pai. Ele esperava sempre receber algo em troca. O discípulo, meus amados irmãos, hoje ele trabalha de maneira voluntária. Ele está na igreja a serviço do trabalho do Senhor. E ele aprende essas responsabilidades, que ele é um trabalhador voluntário, a partir dos ensinamentos consistentes e baseado na palavra de Deus. Essa pessoa tem que ter a disposição de estar sempre a serviço da obra de Deus. E o interessante é que a palavra discípulo, ela nos dá uma ideia de disciplina. Alguém que está sendo moldado, que está sendo disciplinado por um certo período de tempo, para que essa pessoa venha a fazer um trabalho consistente, sem precisar ser mandado. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando na área de informática, de vez em quando eu fazia o treinamento com alguns jovens do estado, né? Eram pessoas que vinham indicados por uma escola do estado para aprender questões relacionadas à informática. Então vinham 5, 6 pessoas para ser treinado por mim. E ali eu via a dedicação daqueles jovens. E o mais interessante de tudo isso é que eles ficavam sentados ali ao meu redor, vendo tudo que eu estava fazendo, e queriam colocar a mão na massa. Pediam oportunidade para fazer alguma coisa, para colocar em prática. Os discípulos de Jesus, eles tinham esse objetivo. E além desse objetivo, eles eram privilegiados. Há uma situação na Bíblia Sagrada em que os discípulos foram expulsar o demônio de um jovem que era jogado no fogo, jogado na água, e ficava se batendo.
e os discípulos chegaram e começaram a expulsar o demônio e não conseguiram. E quando Jesus aparece, o pai daquele menino vai lá e começa a questionar que os discípulos não tiveram condições de expulsar aquele demônio daquele menino. E Jesus vai lá, repreende e o menino é completamente liberto. E a gente vê uma situação em que os discípulos estão presentes e eu acredito até que eles ficaram decepcionados com aquela situação. E Jesus, ele chega em particular para eles e diz, olha, esse tipo de demônio, essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Os discípulos haviam aprendido muitas coisas, mas a cada momento do aprendizado era necessário um novo aprendizado. Por quê? Porque nós estamos sempre aprendendo a palavra de Deus. E Jesus mostrou para eles que além da prática, havia uma necessidade teórica e espiritual para que o discípulo estivesse sempre pronto e preparado para essa grande obra. Passando aqui para o primeiro tópico do segundo ponto, a gente vai ver a questão da comunhão. E aí esse termo comunhão, meus amados irmãos, a gente vai ver aqui que aparece no Novo Testamento em diversas vezes, que é koinonia no grego. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença em comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus. Aqui, nesse comentário, a gente vai ver que no Antigo Testamento, essa comunhão, ela não tinha uma relação do homem com Deus. Mas no Novo Testamento, a palavra koinonia denota algo muito mais amplo, que vai além daquilo que reza no Antigo Testamento. A gente vai ver que a palavra koinonia no Novo Testamento, ela nos dá uma ideia de uma tríplice comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E essa comunhão ali, a gente vai ver que é algo em comum. O crente passa a ter a mesma linha de pensamento, o mesmo comportamento, ele herda o caráter de Deus em sua vida e passa a ser a imagem de Deus aqui na terra. O que é que a Bíblia Sagrada diz? Que nós devemos ser modelos de Deus, devemos ser referência de Deus aqui na terra. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos imitar o Senhor como filhos amados. Devemos ser uma espécie de reflexo para a humanidade. E isso acontece quando nós refletimos o caráter de Deus na nossa vida como discípulo. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença e comunhão. Louvado seja Deus. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É exatamente nesse termo de koinonia que nós aprendemos que há uma tríplice comunhão entre nós e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e também juntamente com toda a igreja. O crente, ele passa a se comportar de maneira diferenciada. Como eu disse antes, o caráter de Deus está na vida do cristão. E o cristão começa a refletir a imagem de Deus através da sua pessoa. E as pessoas do mundo lá fora, quando olham para o cristão, eles veem a pessoa de Deus refletindo na vida dessa pessoa. Agora, de que forma? Através das suas ações, do seu caráter, da sua mudança de comportamento, da sua mudança de vida, da sua mudança de atitude em relação ao pecado.
Terceiro tópico do segundo ponto, a comunhão na igreja de Jerusalém. A gente vai ver aqui, meus amados irmãos, um processo na igreja primitiva que nos dá uma ideia de um crescimento extraordinário. A Bíblia Sagrada vai dizer que os crentes naquela época vendiam as suas propriedades, traziam o dinheiro, depositavam nos pés dos apóstolos, para que aquele dinheiro fosse designado para suprir a necessidade de todos os crentes daquela época. A Bíblia vai dizer que eles não tinham nada em comum, aliás, era tudo em comum entre eles. Havia uma reciprocidade entre os cristãos daquela época. E olha só que coisa linda. Não lhes faltava absolutamente nada, porque eles tinham o sustento necessário. Havia ali na igreja de Jerusalém uma comunhão tão bacana entre os cristãos daquela época, que eles não se preocupavam com qualquer outra coisa. Eles estavam ali participando da oração, do partir do pão, havia tudo em comum entre eles. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. E que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, coração, diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, alma, é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Quando a gente olha esse texto aqui em Atos dos Apóstolos, interessante que ele vai usar uma palavra chamada cardia. E essa palavra cardia, meus amados irmãos, ela nos dá uma ideia de sentimentos, porque ela faz referência ao coração. E nos dá uma ideia também de psique. Psique, ela trata também das questões do centro das emoções e dos desejos do indivíduo. Então a gente vai ver ali que havia um trabalho consciente na vida dos discípulos naquela época que trabalhava exatamente nessa questão. Então não havia egoísmo entre os crentes da igreja de Jerusalém. Como o comentador da revista diz aqui, ela deu uma lição de comunhão para os crentes naquela época. E também para os dias de hoje, né? A Bíblia Sagrada, ela nos demonstra aí uma comunhão muito extraordinária da parte dos cristãos daquela época. Então a gente vai ver aí que a sede das emoções fala dos mesmos afetos e sentimentos entre os cristãos daquela época. A gente vai ver que o apóstolo Paulo ele tem uma gratidão muito grande pelos cristãos da igreja de Filipenses, quando a Bíblia Sagrada diz que eles começam a arrecadar alimentos para suprir não apenas a necessidade do apóstolo Paulo, mas também para suprir as necessidades dos crentes da igreja de Jerusalém. A gente vai ver aí que há uma comoção da parte do apóstolo Paulo a respeito da atitude e o comportamento daqueles cristãos daquela igreja de Filipenses. E o mais interessante é que havia uma formação no caráter de uma maneira tão especial na vida dos cristãos da igreja de Filipenses, que o apóstolo Paulo vai utilizar-se de uma frase muito importante. Ele diz assim: dou graças a Deus, porque vocês obedecem muito mais na minha ausência do que mesmo na minha presença. Então o caráter de Deus estava tão entranhado, tão formado na vida dos crentes de Filipenses, que os crentes de Filipenses eram motivo de exemplo para os cristãos de toda aquela região da Ásia, segundo o apóstolo Paulo. Vamos falar agora da questão do serviço.
Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes do santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o termo cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no serviço. Como eu disse antes, irmãos, essa palavra diaconia que nós encontramos no Novo Testamento, no texto original, ela é muito abrangente. Há situações em que ela se refere ao ministro do Evangelho, há situações em que ela se refere ao diácono em si, que é uma posição eclesiástica dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, e há momento que ela se refere a qualquer pessoa que executa qualquer serviço dentro da casa do Senhor. O camarada está dentro da igreja, no desenvolver da liturgia do culto, tem um momento de colher as ofertas. Aí, voluntariamente, ele levanta de onde ele está, vai lá, pega a salva e recolhe as ofertas. O que é isso? Diaconia. O irmão chega aqui e está zelando a igreja, né? Fazendo a limpeza da nave do templo. Diaconia. Né? Então, a palavra diaconia, que é serviço, que nós encontramos na Bíblia Sagrada, ela é muito ampla no Novo Testamento. Mas ela está muito ligada diretamente a serviço. E como eu disse antes, essa palavra, ela tem conotações muito importantes. Por exemplo, diaconia, ministro, serviço, que aparece por 33 vezes no Novo Testamento. Já a palavra latreia, que nós vamos encontrar também aí no texto original, ela também se refere à questão do serviço reverente ou religioso. Ela está ligada exatamente a alguém que tem serviço no templo, que aparece por 5 vezes, e eu vou dizer qual é o texto aqui, em João capítulo 16, verso 2, Romanos capítulo 9, verso 4, capítulo 12, verso 1, e Hebreus capítulo 1, e o verso 1 e 6, vai estar escrito lá a palavra latreia no Novo Testamento. Existe uma outra palavra também que aparece muitas vezes no Novo Testamento, chamada liturgia, no grego, que ela nos dá uma ideia de serviço público, que é usado 6 vezes no Novo Testamento. Lucas capítulo 1, verso 23, 2 Coríntios capítulo 9, verso 12, Filipenses 2, 17 e verso 30, e também nós encontramos em Hebreus capítulo 8, verso 6, capítulo 9, verso 21, você vai encontrar lá por diversas vezes no Novo Testamento a palavra liturgia. Então, há alguns termos no Novo Testamento que tem uma correlação com tudo aquilo que nós estamos falando. Sim? Glória a Deus. Vamos agora para uma questão aqui que é fundamental para os nossos ensinamentos dessa manhã, que nós já vamos passar aqui para o terceiro ponto: discipulado e crescimento sadio da igreja. Meus amados irmãos, discipulado, como eu disse no começo, é um termo relacionado a alguém que se propõe a aprender. Mas essa palavra, ela vem embutida com o termo crescimento sadio da igreja. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela, quando trata da questão do discipulado, a ideia de discipular uma pessoa é exatamente fazer com que essa pessoa venha crescer.
espiritualmente dentro daquelas prerrogativas encontradas dentro da Bíblia Sagrada. Olha só. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Nós entendemos que sem o discipulado bíblico, a igreja fica fadada ou estagnada sem o crescimento necessário para a expansão do reino de Deus. Então, para que a igreja ela seja dinâmica, para que a igreja cresça, se desenvolva, é necessário que os novos convertidos, aquelas pessoas que estão aceitando a Cristo, naturalmente elas passem pelo processo de ensinamento, pelo processo de discipulado. Por quê? Porque vai surtir um efeito glorioso na vida dessa pessoa da seguinte forma. Primeiro, o novo convertido, ele vai criando uma base consistente e uma maturidade para permanecer firme nos caminhos do Senhor. Segundo, o seu desenvolvimento pedagógico vai tornar ele uma pessoa sábia para levar adiante o conhecimento de Deus para novas vidas, novas pessoas que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir a propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Primeiro, o crescimento espiritual. Não tem como uma pessoa se desenvolver, crescer espiritualmente, sem ele passar pelo processo de ensinamento. Quando ele é confrontado com a poderosa palavra de Deus, quando ele passa pelo processo de ensinamento, de orientação das Escrituras, é formado nesse discípulo a responsabilidade de levar adiante tudo aquilo que ele aprendeu. Isso é comum acontecer, irmãos. Todo aluno tem o desejo de passar adiante aquilo que ele aprendeu. O maior exemplo disso é o nosso diácono aqui, Naftali. Ele tem o desejo, como professor, de passar adiante aquilo que ele aprende, né? E a gente vai ver que quando a pessoa aprende algo que ele não passa adiante, não tem valor algum o seu aprendizado. O seu aprendizado só é reconhecido, só é notado quando essa pessoa passa adiante para outras pessoas, para outras vidas, para que essas pessoas venham crescer também espiritualmente. Primeiro, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Interessante que quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente não tem aquela visão espiritual. Quando a gente chega na igreja pela primeira vez, que a gente começa a dar os primeiros passos, é como se fosse uma criança que estivesse aprendendo a andar. Ela começa a dar os primeiros passos, e esses primeiros passos ela precisa da ajuda de alguém ou de um objeto para se manter de pé. Lembra dos nossos filhos, quando começam a andar, eles começam se arrastando e de repente vão se segurando na cadeira e ficando de pé, e de repente o pai fica distante, fica pedindo para ele vir ao seu encontro, e de repente ali meio trôpego, né?
sem sustentação muito consistente nas pernas, ele começa a caminhar e de repente cai no meio do caminho e se levanta e caminha de novo, leva outra queda e assim vai sucessivamente, mas o desejo dele é continuar de pé e caminhando adiante. A intenção da formação do discípulo dentro da Bíblia Sagrada é exatamente isso daí, que ele se torne uma pessoa consistente espiritualmente falando e que seja uma pessoa apta e inteligente para levar adiante a poderosa palavra de Deus. Então é necessário o crescimento espiritual dessa pessoa. E quando se trata aqui de crescimento espiritual, a gente vai ver naturalmente que o que acontece na vida dessa pessoa durante esse processo de crescimento espiritual é exatamente deixar para trás velhas atitudes, velhos comportamentos, aquelas coisas que eles faziam que não era do agrado de Deus, vão ficando tudo para trás e é agora adotado para a sua vida um novo estilo de vida. E este novo estilo de vida é fundamentado dentro das Escrituras Sagradas. E o Espírito Santo, ele tem uma fundamental importância no crescimento dessa pessoa. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é exatamente nesse processo de convencimento que a Bíblia Sagrada faz com que o indivíduo tenha um confronto consciente e passe a mudar de atitude em relação ao pecado. Aí vem a questão da metanoia, que leva ele a arrependimento da sua vida frágil, inútil, de pecador miserável, e passa agora a adotar um novo estilo de vida para a sua vida. Então, é fundamental que essa pessoa, ela cresça, e o crescimento que nós estamos se referindo é o crescimento sadio na igreja. Por quê? O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele vai falar de igreja, ele faz uma alegoria. O apóstolo Paulo, ele usa a igreja como corpo humano. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que esse corpo humano, ele é composto de vários membros. E todos os membros, ele tem um comportamento diferente no corpo. Há funções diferentes de cada membro no corpo. E um membro, quando ele está com problema, todos os outros membros padecem com ele. Deixa eu dar um exemplo para você. O camarada se machucou no dedão do pé. Mas quem é que vai reclamar? A boca. Ele vai dizer, ai, levou uma topada. Ué, mas o problema não é no pé? Mas todo o corpo padece juntamente com aquele membro. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que na igreja do Senhor tem muitos membros, são muitos crentes, são muitas pessoas ao serviço do Senhor. E cada uma dessas pessoas tem uma função diferenciada no corpo. Mas cada membro é especial. Cada membro é necessário, diz o apóstolo Paulo. E não pode de maneira nenhuma um membro dizer para o outro, não tenho necessidade de ti. Porque há uma necessidade de todos os membros trabalharem em conjunto. Por isso que o discipulado e o crescimento sadio da igreja é necessário. Por quê? Porque se um membro está com problema, ele vai passar o problema para todos os outros membros. Falando aqui a grosso modo, a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. E os seus membros em particular, diz o apóstolo Paulo. Mas há situações na Bíblia Sagrada que a gente vai ver o apóstolo Paulo fazendo uma correlação com atitudes e comportamentos. Por exemplo, quando o membro está vivendo uma onda de pecados em sua vida, ele precisa passar por um processo de disciplina. E a Bíblia Sagrada vai dizer que disciplina, ser discipulado ali, não é você cortar, não é você extinguir, não é você lançar fora. A palavra disciplina na Bíblia Sagrada nos dá um entendimento de chamar para si.
Chamar para si, meus amados irmãos, nos dá uma ideia de correção, de corrigir aquela pessoa, aplicar uma disciplina, acompanhar espiritualmente, andar de braços dados um com o outro ali, para que aquela pessoa venha vencer aquele momento de dificuldade espiritual. Então, o crescimento espiritual, esse processo, é necessário para que a igreja tenha um crescimento sadio. Segundo tópico do terceiro ponto, vai falar sobre o crescimento numérico. Interessante que existe aquele crescimento com qualidade e existe aquele crescimento que incha sem qualidade. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. E ele ficou ali durante 3 anos. Eu quero chamar a sua atenção agora para a carta do apóstolo Paulo a Tito. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que Tito estava sendo deixado na ilha de Creta para um propósito muito especial. O primeiro deles, colocar em ordem as coisas que ainda restavam. Segundo, constituir presbíteros em todas as igrejas da ilha de Creta. A ilha de Creta, irmãos, ela tinha uma extensão muito grande e era conhecida como a ilha de 100 cidades. O evangelho chegou ali e se expandiu rapidamente, porém sem qualidade. Havia uma necessidade de ensinamento, havia uma necessidade de interferência da parte dos discípulos para que houvesse uma organização no corpo de Cristo ali naquela região. Para isso, o apóstolo Paulo deixou Tito na ilha de Creta para que organizasse exatamente aquela igreja. Lá em Éfeso não foi diferente. O apóstolo Paulo foi ali não para ensinar os crentes, não para ganhar mais almas e acrescentar o número de salvos, mas para ensinar, para orientar, para discipular os crentes da igreja de Éfeso. Terceiro subponto, irmãos. O exemplo da igreja de Antioquia, da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como grego. O apóstolo de Jerusalém enviara Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, a história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros. E eu quero chamar a sua atenção aqui para uma situação interessante. Nós somos uma igreja pentecostal. E a igreja pentecostal, ela tem uma base. E essa base da igreja pentecostal é exatamente os dons espirituais, a doutrina do Espírito Santo. E o interessante de tudo isso é que se eu deixar de lado os ensinamentos fundamentais dos dons espirituais, eu vou ter uma igreja que futuramente vai estar estagnada, como algumas igrejas se veem atualmente, que não creem nos dons espirituais, que acreditam que os dons espirituais
foram dons que ficaram no passado, somente na época dos apóstolos. A igreja pentecostal, ela é uma igreja que continua crendo e ensinando acerca dos dons espirituais e colocando em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através do Espírito Santo. Então há uma necessidade de revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Há uma necessidade do batismo no Espírito Santo, que é aceitar e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e receber o Espírito Santo como penhor para o dia da redenção. Há uma necessidade de crer nos dons espirituais para que você dê continuidade nesses dons espirituais. E isso, meus amados irmãos, só é possível através do ensinamento. Diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo passou um período de 1 ano ensinando e orientando os crentes da igreja de Antioquia da Síria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o discipulado bíblico ele é muito consistente quando ele é ensinado de maneira adequada. O Cassiano estava até questionando ali comigo, né? Uma frase que o Ezequias Soares, que é o comentador da revista, ele citou. Louvado seja Deus. Estão me perguntando aqui. O ensino forte aos novos convertidos é essencial para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Sim, com certeza. Há uma necessidade muito grande do ensinamento da palavra de Deus, porque isso vai trazer um resultado positivo, vai trazer um crescimento espiritual consistente na igreja. Se eu pego um novo convertido e dou um ensinamento consistente que eu vou dizer, meus amados irmãos, vamos fazer aqui uma analogia. Por exemplo, uma pessoa, para ela conseguir viver uma vida sadia no seu dia a dia, ela precisa de diversas proteínas no seu alimento cotidiano. Ou seja, para ele ter uma vida consistente, alguns alimentos são necessários para ele se manter de pé. O novo convertido não é diferente. Ele precisa de um alimento forte, consistente, espiritual, porque isso vai redundar em crescimento espiritual da igreja e em crescimento numérico também. Por quê? Porque eu estou formando discípulos. E esse discípulo, quando ele é formado, ele leva adiante o crescimento da igreja. A igreja, ela se expande, ela começa a crescer. Deixa eu dar um exemplo para você aqui, de crescimento. Nós estamos em torno de 55 anos, a Assembleia de Deus daqui do Serve Luz, Ministério Fortaleza. Nós estamos com em torno de 113 igrejas em todo o estado do Ceará, contando agora com um trabalho que foi aberto lá em Roraima, Boa Vista. Agora veja só como é que esse crescimento ele acontece. O crente chega aqui na igreja, aceita Cristo como Salvador, passa por um processo de discipulado. Esse processo de discipulado vai formando um caráter nessa pessoa. E esse caráter que é formado nessa pessoa leva a ele ter comportamentos diferentes, atitudes diferentes daquilo que ele tinha no mundo. Então ele passa por um processo de renovação. E isso gera nele responsabilidades. E automaticamente dá a ele o desejo de levar adiante essa palavra. Então ele vai passar por um processo dentro da igreja que vai ser, dependendo do processo de discipulado, ele vai sendo reconhecido eclesiasticamente. É como se você estivesse subindo uma escadinha. É como se você estivesse galgando degraus. Primeiro ele passa
por uma situação de cooperador, isso vai depender de cada pessoa e do desenvolvimento dele como discípulo. De repente, ele é visto pelos pastores e a gente vê nele a possibilidade de consagrar, separar essa pessoa ao diaconato. Porque a gente vê um desenvolvimento e serviço na vida dessa pessoa. Depois a gente percebe que essa pessoa ela tem uma aptidão para conduzir uma igreja. Aí a gente vê nele essa condição. Aí ele é chamado para ser separado ao presbitério. Quando essa pessoa está no presbitério, a gente vê que o papel que essa pessoa desempenha dentro da igreja é um papel consistente e que é necessário que essa pessoa adquira mais funções para que o seu trabalho seja mais abrangente. Porque o trabalho do presbítero, até então, ele é limitado em relação ao trabalho do evangelista e pastor. Aí o que acontece? O pastor vê naquela pessoa um evangelista, um ganhador de alma. Aí separa aquela pessoa como evangelista. E essa pessoa vai galgando degraus, até assumir a função pastoral. Aí a função pastoral já nos dá uma ideia de mestre, de pastor, de uma pessoa que tem a responsabilidade de conduzir, de arrebanhar aquelas pessoas que vão chegando, de aconselhar aquelas pessoas. Eu vejo dessa forma, irmãos. Louvado seja Deus. E para concluir, nessa manhã, a gente vai ver o seguinte aqui, olha. Deus tem um interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, atribui na construção de uma sociedade civilizada e baseada nos valores morais e espirituais, tendo como base a Bíblia Sagrada. Aí a gente está vendo aí atualmente uma perseguição muito grande. Eu estava ouvindo um comentário de uma certa pessoa de esquerda dizendo que, note bem o que eu vou dizer aqui, dizendo que a igreja precisa ser parada, dizendo que a igreja precisa ser reprimida, dizendo que os crentes têm que parar, porque a força do presidente da República está na igreja evangélica. Olhe só até que ponto chega a mente do indivíduo como esse. Quem foi que elegeu o presidente da República? A igreja com a sua força. A igreja, exatamente com essa sua força, com esse poder que Deus lhe deu, foi capaz de eleger Bolsonaro. E agora querem reprimir a igreja. Querem parar a igreja. E nós estamos atualmente sofrendo perseguição. Mas deixa eu mandar um recadinho aqui através das redes sociais. A igreja não pode parar e a igreja jamais irá parar. Porque quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo. A Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pode se levantar Satanás, pode se levantar os poderes constituídos contra a igreja, mas quem está no controle de tudo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que cuida da igreja, é Ele que cuida dos crentes. Podem determinar tempo de lockdown, mas a igreja não está com a sua boca trancada. Ela permanecerá pregando o evangelho e anunciando a palavra de Deus, custe o que custar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui nessa manhã, meus amados irmãos, agradecer a Deus pela sua participação. O que mudou para que essa coinonia não está tão evidente entre nós? É uma pergunta interessante, eu vou responder. A ideia de coinonia nos dá uma ideia de comunhão. E essa comunhão, ela tem uma relação
com algo em comum entre os crentes. E o Eugênio Queiroz, ele está perguntando exatamente sobre a mudança dessa coinonia nesses últimos tempos. O que mudou para que essa coinonia não está tão evidente entre nós? Não esteja entre nós. Exatamente a questão de comportamento dos cristãos. Por exemplo, toda igreja que se preza, irmãos, ela precisa ter um trabalho de filantropia. Esse trabalho de filantropia é um trabalho que visa a ajuda ao próximo. E filantropia, né, ela nos dá uma ideia de ajuda ao próximo. Filos, amor ao próximo, né? E antropia ali nos dá uma ideia de ser humano, ajudar o ser humano. Antropos é o homem no grego, né? E filos é amor. Então, quando junta as duas palavras, filantropia nos dá uma ideia de amor à humanidade. E esse amor à humanidade me leva a ter um sentimento comum de ajuda ao próximo. E isso daí tem mudado atualmente nas igrejas, irmão. Nós tratamos aqui de um discipulado consistente, quando ele é bem ensinado, né? Aí eu chego àquela questão que eu estava comentando ali com o Cassiano. O Cassiano diz que o discipulado bem orientado, bem consistente na igreja, ele pode ter uma consistência positiva ou negativa. Pode ser para o bem ou para o mal. Agora eu estou entendendo o que o Ezequiel Soares quis dizer pela essa pergunta que o Eugênio acabou de fazer. Por exemplo, se eu sou ensinado a ter um sentimento de amor pelos meus irmãos, se eu sou ensinado a sofrer juntamente com o meu próximo, esse sentimento de amor vai levar eu ser uma pessoa capaz de doar aquilo que eu tenho ou repartir com o meu próximo. Vai tirar aquela ideia de egoísmo entre nós. Há um sentimento perverso hoje em dia nas igrejas de egoísmo muito grande, que muitas vezes nós queremos só salvar a nossa pátria, o nosso eu, e deixar que os outros resolvam os seus problemas. Deixa eu dar uma ideia para vocês. Nas questões espirituais, eu não queria falar isso porque não tem nada a ver com a lição, mas é fundamental para a gente entender mais ou menos a pergunta do Eugênio Queiroz, porque trata de um sentimento comum, de coinonia. Então, quando eu comungo desse sentimento de coinonia, juntamente com meus irmãos, quando o Naphtali começa a padecer um determinado problema, seja ele de maneira natural, espiritual, física, esse sentimento vai me envolver como cristão. Por quê? Porque ele é meu irmão e faz parte do meu convívio espiritual. Então, automaticamente, quando essa situação acontece, o que é que vamos fazer? Vamos nos reunir ali. Vamos conversar com o Naphtali, como é que nós podemos ajudá-lo para ele sair desse momento difícil. E aqui eu quero citar o nosso grupo solidário que acontece no grupo do WhatsApp, chamado Dirigentes de Congregação, que nós temos. Todos os ministros são colocados lá, relacionados lá no WhatsApp, fazem parte do grupo, e de repente, de vez em quando, surge um probleminha lá, que não é de fulano, é meu também. Por exemplo, um dirigente de congregação, semana passada, estava precisando de uma cadeira de roda para um membro de sua igreja que estava em casa, incapaz de se deslocar para os cultos lá na igreja. Aí ele lançou no meu privado: pastor, que tal a gente fazer uma campanha da cadeira de roda? Aí eu mandei a mensagem lá para os irmãos no grupo: irmãos, quem puder ajudar, estamos precisando de uma cadeira de roda para um membro que está impossibilitado de ir para a igreja, de cultuar a Deus, de participar das reuniões. Automaticamente, irmãos, começaram a se manifestar. E tem um colega nosso, que eu vou citar o nome aqui, porque eu quero dar honra a quem tem honra,
o Gessé tem as amizades aí com um deputado, e o Gessé, alguns irmãos já tinham se manifestado em fazer doações em dinheiro para comprar a cadeira de roda. Mas aí o Gessé disse, irmãos, se vocês me derem um tempinho aí, eu vou fazer uma ligação, talvez a gente consiga essa cadeira de roda. E no mesmo dia, irmãos, para a glória de Deus, foi doado uma cadeira de roda zerada. E boa, viu? Daquelas cadeiras de roda boa. No dia seguinte, o pastor da igreja lá da Praia de Iracema já tinha mandado uma foto com o irmão feliz, sentado na cadeira de roda para participar das reuniões espirituais, dos cultos que ele estava sendo impedido. O que é isso? Coinonia, irmãos. Coinonia. Tem um irmão passando necessidade, tem um irmão passando fome, literalmente. Vamos lá se reunir, vamos ajudar o próximo, vamos fazer uma cesta básica. Mas para isso nós precisamos ter um grupo organizado para que essas coisas aconteçam. Eu estava recentemente lá em casa meditando nessas coisas. E eu estava conversando com uma pessoa que ele tinha um grupo formado de ajuda ao próximo. E ele arrecadava muitas cestas de alimento e saía distribuindo. E essa pessoa agora está conosco aqui. E eu estava vendo a possibilidade da gente criar um grupo aqui na nossa igreja, um grupo solidário, para arrecadação de alimentos, gêneros alimentício e não alimentício, para suprir as necessidades de muitos irmãos que nesse momento de pandemia aí, e em outras situações de desemprego, a gente possa chegar junto e ajudar essas pessoas. Coinonia. Então, a coinonia, ela vem mudando de acordo com o tempo, de acordo com os ensinamentos que são dados a essas pessoas. Se eu sou ensinado dentro da palavra de Deus, até um sentimento comum entre os irmãos, e me compadecer do próximo, está entendendo? Eu vou exercer coinonia. Se eu não tenho esse tipo de ensinamento, se eu não sou ensinado a me compadecer do próximo, certamente nada disso vai acontecer. Então, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Já quero agradecer a oportunidade de, nessa manhã, poder compartilhar com você algo da parte de Deus. E eu quero pedir para os irmãos que estão nos ouvindo agora. Primeiro eu quero fazer um agradecimento. Como os irmãos sabem, nós compramos 230 cadeiras novas para o nosso templo. E fizemos uma campanha entre os irmãos, né? E essa campanha que nós fizemos, ela está sendo bem consistente, bem eficaz, para a glória de Deus. Já quero aqui agradecer todos os irmãos que fazem parte desse grupo que está ajudando a igreja na aquisição dessas cadeiras. Nós já pagamos a primeira e a segunda. Nós estamos passando agora para o terceiro mês. E esse terceiro mês precisa da ajuda dos irmãos. E eu estou juntamente com o pastor Rogério, toda segunda-feira, aqui na igreja, na tesouraria, de 7 às 11, e também toda sexta-feira, de 7 às 11. E nós, meus amados irmãos, estamos também recebendo os dízimos e as ofertas, que é para cumprir as responsabilidades da igreja. Nós temos que pagar muita coisa, irmão. Temos que pagar água, luz, o caseiro, muitas responsabilidades nós temos. E você que é parceiro, você que é amigo, você que é membro na nossa igreja, não falte, meus amados irmãos. Nos procure aqui, porque nesse momento de pandemia está muito difícil para nós. Tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. E eu já quero passar aqui para o evangelista Cassiano. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Vira aí, irmãos. Esperamos que
você tenha aprendido muito aí com os ensinamentos explicados pelo pastor Videmar, né? E eu lembro da pergunta que alguns irmãos fizeram a respeito da falta da coinonia, né? Na verdade, o pastor Videmar deu o exemplo, mas que muito mais do que isso, a gente pode fazer e deve fazer e precisamos fazer. E cada um de nós que somos cristãos e temos o conhecimento da palavra de Deus, a gente pode fazer a sua parte individualmente, de colaborar, de ajudar, de sentir as necessidades uns dos outros e fazer a ajuda. Inclusive, eu botei até uma resposta aí, aliás, o Edivaldo, que a falta da coinonia atualmente é por conta da dureza do coração dos homens. É porque geralmente o homem só pensa em si. É por isso que Davi quis cair nas mãos do Senhor, porque diz que o Senhor tem misericórdia e o homem não tem misericórdia. E diante desse sentimento, só pensarmos em nós mesmos, aí vai fazer falta na união, na comunhão da igreja. É por isso que eu digo, cada um procure fazer a sua parte, desde a vez que você saiba qual é a sua obrigação e a sua responsabilidade. Queridos irmãos, eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora, e aqui nós vamos fazer mais uma oração, vamos terminar o trabalho do Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, te damos graça pela oportunidade que nos deste de fazer a transmissão da Tua Palavra. Pai, abençoa os Teus servos que de bom grado trabalharam, abençoa também o Teu servo que ministrou Tua Palavra com muita ousadia. E a cada um dos Teus servos que também se dispuseram a ouvir a Tua Palavra. Neste momento, Senhor, que a Tua bênção, que a Tua bondade, que a Tua graça, que a Tua misericórdia venha pairar sobre as nossas vidas. Senhor, nós sabemos que os males, as doenças, estão sendo instaladas aí no mundo, Pai. Como eu já tenho dito, não queremos, Senhor, saber quem foi que mandou. Não queremos saber quem foi que enviou. Não queremos saber a vontade de quem que isso está aí, Senhor. Mas de duas coisas eu sei. A primeira é que nós merecemos estar passando por isso. E a segunda, Senhor, é que Tu tem o controle de tudo. Mas Tu, Senhor, tem também uma qualidade que se chama misericórdia e compaixão. Tens misericórdia de nós. Apressa-te em nos livrar, Senhor. Quantos irmãos, quantas criaturas, ó Deus, que estão aí nos leitos dos hospitais, neste momento, ó Deus, sentindo falta de ar, ou mesmo que não seja no leito, mas em qualquer parte, Senhor. Agora, Senhor, sopra nesses pulmões. Repreenda, Senhor, essas enfermidades. Repreenda, Senhor, esse vírus. Retira, Senhor, ele do nosso meio, pois ele está sob o Teu controle. A irmã Dandara, Pai, sei quanto a serva, Senhor. Neste momento, Senhor, derrama a Tua graça, o Teu poder sobre aquela vida. Ó Senhor, repreenda todo o mal e dá vitória à Tua serva, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um dos irmãos que se faz presente, cada um que estão online, a nossa programação. E agora, Senhor, despede-nos em paz. E tudo, Senhor, seja feito para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Muito obrigado.